Eu vou trazer agora neste vídeo um jogo de perguntas e respostas com algumas dúvidas que podem surgir e que são muito pertinentes. Então vou aproveitar e já responder essas dúvidas agora nesta aula. Primeira pergunta: qual a técnica ideal de codificação de variáveis? Essa pergunta você já sabe a resposta, não é? Não há. Vai depender do objetivo, ok? Não há como dizer que uma técnica é melhor do que a outra, porque em cada projeto eu posso requerer transformações diferentes, codificações diferentes. Aquele exemplo que eu trouxe nas aulas anteriores sobre o gênero masculino, feminino e outros, pode ser que para um projeto eu não tenha que aplicar encoding, por exemplo, porque eu vou usar masculino e feminino para construir gráficos. Em um outro projeto, talvez eu queira trabalhar com label encoding, porque é o ideal de acordo com o algoritmo que eu vou utilizar lá na frente em Machine Learning. Para um outro projeto, a mesma variável gênero, eu posso aplicar uma hot encoding, porque é importante para aquele projeto objetivo, etc. Então não há como dizer que uma técnica é ideal, que uma é muito melhor do que a outra, porque vai sempre depender do objetivo final. Nós temos, claro, algumas regras gerais, que eu apresentei, inclusive, nas aulas anteriores. Você usa label encode numa situação, em outra, etc. Mas não dizer que há uma técnica ideal que tem que ser usada sempre de acordo com aquele critério. O importante é aplicar o bom senso, técnicas de análise, identificar o objetivo e então aplicar a transformação conforme necessário. Sempre tenho que aplicar encoding nas variáveis categóricas? Não, depende do objetivo. Se você vai apenas criar gráficos, por exemplo, não há necessidade de aplicar encoding na grande maioria dos casos, a menos que eu use uma ferramenta aonde ela espera receber a variável no seu formato numérico. Em Python nós temos ferramentas assim. Então eu vou ter que aplicar o encoding porque a ferramenta requer. Talvez uma outra ferramenta, como o Power BI, por exemplo, não requer a transformação da variável. Então eu não preciso aplicar o encoding. Vai depender, como sempre, do objetivo. Devo testar mais de uma técnica e verificar o resultado? Boa pergunta. Se houver tempo ou dúvidas sobre qual técnica usar, pode ser uma opção. Vamos, inclusive, fazer esse exercício no projeto número 5. Eu vou aplicar diferentes técnicas ao mesmo conjunto de dados e vamos comparar os resultados, para ver se há uma diferença muito grande ou não. Nem sempre nós teremos tempo hábil em um projeto para aplicar diferentes técnicas, não é? Se o dataset é muito grande, se eu tenho muitas variáveis para tratar, muitos problemas no dataset que tem que limpar, resolver valores ausentes, etc., talvez eu não tenha tempo hábil para conseguir testar várias técnicas diferentes. Se tiver tempo hábil ou ainda houver dúvidas sobre a técnica que você tem que usar, aí é claro que você pode testar diferentes técnicas sem problema. Toda técnica de encoding modifica a variável. Como eu contorno isso? Primeiro leia a frase aqui junto comigo. Toda técnica de encoding modifica a variável. Na verdade, qualquer coisa que você faça de transformação modifica a variável. Ela deixou de estar no seu formato bruto, certo? De fato, qualquer técnica que você aplica de transformação, você modificou a variável. Pense numa linha de produção. Tem lá o algodão, que chega no formato bruto, ele vai sendo processado até se transformar numa camisa, não é isso? Depois que é feito o primeiro processamento no algodão cru, no seu formato bruto, deixou de ser algodão no formato bruto, já é agora um outro produto intermediário. A mesma coisa com a transformação da variável. Aplicou qualquer transformação, qualquer uma, a variável já mudou o seu formato. Então você modifica a variável. O segredo está exatamente em modificar a variável, tentando perder o menos possível de informação. Ou seja, gerando o menor impacto possível e tentando manter a explicabilidade. É um desafio. Falando assim até parece fácil, não é? Mas é um grande desafio você conseguir aplicar transformações com o menor nível possível de modificação. Evite aplicar muitas transformações. Não faça isso, você vai acabar causando problemas, principalmente de explicabilidade. Você não vai conseguir explicar o resultado porque você aplicou transformação demais à variável. Posso criar minha própria regra de encoding? Porque eu apresentei para você nos vídeos anteriores 3 regras de encoding. Eu poderia criar a minha regra? Sim, você pode, perfeitamente. Mas certifique-se de não perder a explicabilidade. Muitos analistas, cientistas de dados, profissionais de ciência de dados de modo geral, eles criam, às vezes, suas próprias regras de encoding. Conhecem bem o problema de negócio, conhecem bem o conjunto de dados,
sabe que aquela variável tem ali uma característica específica, você pode criar sua própria regra de encoding. Talvez vai requerer um pouco mais de programação. Talvez você não encontre uma função pronta para aquele objetivo. As técnicas que eu trouxe nos vídeos anteriores, nós temos funções em Python que fazem o trabalho por nós. Se eu criar a minha própria regra de encoding, talvez eu não tenha uma função. Mas tudo bem, eu tenho linguagem de programação, aí eu construo o meu código, o meu algoritmo, da forma que eu quiser. Pois bem, vamos então para as atividades práticas. Muito obrigado e até a próxima aula.